Saudações, meu nome é Gesrel, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde. Neste vídeo conversaremos a respeito desta imagem. Trata-se de um exame de ultrassonografia da pelve, aqui corte no plano axial, né, um corte transversal, ultrassonografia pélvica abdominal. Você observa aqui a parede abdominal anterior, aqui a parede urinária, aqui urina dentro da bexiga, tudo isso aqui é a bexiga. A urina fica escura, né? Fica preta, esse branquinho aqui é artefato de reverberação, é normal. E observe aqui, logo na porção mais inferior, temos essa imagem nodular, bem delimitada, que eleva o assoalho da bexiga. Então essa imagem é a próstata, uma próstata aumentada de volume, elevando o assoalho da bexiga. Se a gente fizer o corte sagital exatamente aqui no meio, nós obtemos esta imagem. Aqui a parede abdominal, aqui a bexiga urinária, e veja a próstata elevando aí o assoalho da bexiga, aumentada, vista no plano axial, vista no plano sagital. Trata-se aí de uma hiperplasia de próstata. Normalmente fazemos esse diagnóstico quando a próstata mede aí mais do que 20 cc, mais do que 20 gramas no peso estimado, ok? Muito bem. Então, nós vimos que aí algumas patologias são diretamente ligadas ao órgão reprodutor masculino. A próstata também é, porque ela produz um hormônio que faz crescer cabelo, né, que é literalmente ligado à testosterona. Então, depois disso, é feito um exame de ultrassonografia e outros exames também complementares para quem tem problema de disfunção ou distorção de próstata, no caso dessa displasia, tá? Então, quando procurar um médico, acho que nós citamos isso aqui na aula passada, ou não? Atraso para iniciar a micção, esforço para finalizar a micção, prolongamento do tempo de micção, jato miccional entrecortado, dificuldade de urinar com a bexiga cheia. Bom, exames, nós falamos sobre o PSA, nós falamos sobre o toque retal, ultrassom de próstata, endoscopia urinária e urodinâmica. Nós vamos ver alguma coisa também sobre urodinâmica daqui a pouquinho, tá? Então, o PSA é uma sigla, que é um antígeno contra a próstata, da próstata especificamente, e você faz um exame de sangue e lá vem o PSA. Tem um problema nesse exame de PSA. Geralmente, o PSA ele só acusa anormalidade na próstata quando o tumor, ou seja lá o que for, já está bem avançado e já tomou o corpo prostático, tá? Mas, a partir dos 45 anos, é bom todo ano o homem fazer um teste de PSA também. Já é uma rotina, né? Após os 40 anos, todo ano você vai ter que fazer um check-up anual e dentro desse check-up anual você acaba verificando também o PSA. O líquido seminal ejaculado provém da glândula prostática, das vesículas seminais, nós falamos disso aqui também, e a maior parte do PSA vem do sêmen. Bom, uma pequena quantidade pode ser encontrada no sangue, e é justamente através disso que você faz a medição do PSA. Como a quantidade é pequena, então somente quando tenho uma grande deformidade já na próstata que eu consigo identificar ele através de um exame de sangue, tá? Se você quiser fazer um hemograma completo, como vocês vão fazer para sair para estágio, e por um acaso você também quiser pedir o PSA, você pode pedir o PSA, não tem problema nenhum, vai vir juntamente com o exame de sangue. Toque retal. Toque retal é um exame normalmente conhecido como realizado por um urologista para analisar possíveis alterações na próstata, que podem ser identificados com alterações da próstata que podem ser identificados como câncer de próstata, hiperplasia benigna de próstata e assim por diante, tá? Como que é realizado o exame? Simples.
é feito um toque através do reto e essa parte da próstata, deixa eu mudar a ponteira aqui, essa parte da próstata, ela é pressionada. E aí o médico consegue saber se existe anomalias nesse exame de próstata ou não, né? Se existe ali algum tipo de nódulo ou o tamanho da próstata está aumentado nesse sentido, tá? Ultrassom. Atualmente, existem 3 métodos para rastrear o câncer de próstata. A dosagem do PSA, que nós já falamos, toque retal e o exame do tríplice ultrassom, Doppler, elastografia e a elastografia. Ultrassonografia com alta resolução, estudo com Power Doppler e a elastografia para rastreamento de áreas consistentes ou aumentadas. Tá? Então, são esses os exames. Deixa eu falar para você. Se fala muito em campanha contra o câncer do colo de útero, câncer de mama, né? O ano se dividiu em vários meses aí, um é não sei o que lá amarelo, outro vermelho, outro azul e assim por diante. São campanhas que o governo faz para prevenção de patologias relacionadas a áreas específicas, tanto do homem quanto da mulher. Principalmente da mulher, mas também o homem está incluso aí, tá? Por que existe essa preocupação? Porque nós temos que ter uma prevenção de quantos casos vão ocorrer, né? Quantos podem ser combatidos logo no início e quantos já existem aí sendo tratados. Então, tudo isso é estatístico. O Estado se programa para poder realizar o tratamento de todas essas pessoas aí de uma forma ordenada e dentro de um prazo hábil para a sua recuperação. Quanto mais cedo você descobre qualquer tipo de disfunção, qualquer tipo de anomalia, mais cedo você começa o tratamento ou se programa para realizar esse tratamento, seja na parte do SUS ou na parte particular, na área particular, você se programa em relação a isso, tá? Bom, essa imagem ficou mais para baixo aqui, eu não sei o porquê ela não subiu, mas vamos lá. Atenção, o exame de tríplice aumenta a probabilidade de detectar o câncer de próstata na sua fase inicial, com a maior chance de cura, e é realizado em um só equipamento, um único procedimento. Então, o exame tríplice, ele é mais vantajoso a início. Existe aí algumas fases também desse tumor. O que significa isso? Professor, o meu vizinho descobriu que tem um câncer de próstata. Tem vários nódulos lá no câncer de próstata, na próstata dele. Só que o médico falou que não pode fazer nada. Que não adianta ele fazer nada agora. Ele tem que esperar o tumor aumentar para ele poder fazer a radioterapia ou a quimioterapia. É possível isso, pessoas? O que vocês acham? É possível esperar uma determinada fase? É possível. Quando ele é muito pequeno, geralmente o aconselhável é que se faça já uma extração da próstata. Vai lá, faz cirurgia, retira, acabou, tá? Em outros casos, a próstata já aumentada, dependendo do estágio, do nível que ela foi encontrada, aí sim ela vai para a radioterapia, para a quimioterapia. Qual a função da radioterapia e da quimioterapia no tratamento contra o câncer? Vocês já tiveram essas disciplinas aí. Tem gente que está até querendo sair e fazer estágio nessas disciplinas. Para que eu uso a radioterapia e a quimioterapia? Qual a grande finalidade? Um de cada vez, por favor. É tratamento paliativo? Tratamento paliativo. E qual a função do tratamento paliativo, Gisele? É melhorar a qualidade de vida do paciente? Sim. Com qual intenção? Diminuir o tumor e depois ele passar para uma cirurgia, certo? Então, assim, radioterapia, quimioterapia, o tumor já está praticamente completamente desenvolvido. Tem que diminuir ele para poder fazer a extração. Agora, pode ser que você chegue lá no SUS, o médico fale, olha, eu vou te dar uma prescrição, a gente vai fazer uma cirurgia e vai fazer a extração dessa próstata. E na extração,
dessa próstata, para a extração dessa próstata, saia rápido, seja um processo rápido, né? Outras não, você vai ter que ficar numa fila de espera para poder realizar essa cirurgia. E a pessoa vai optar em fazer o quê? Bom, se eu tenho que fazer a cirurgia e eu tenho condições, ela vai optar em fazer no particular. Uma cirurgia dessa no particular, você vai gastar de 16 a 20 mil reais, dependendo de quem vai te operar e dependendo em que hospital você vai sofrer essa cirurgia, tá? Convenhamos que 90% da população não tem essa condição, correto? É muito difícil você encontrar alguém que tenha 20 mil reais no banco guardado lá. Ah, se caso um dia eu ficar doente, eu vou usar esse dinheiro. Não, ninguém pensa dessa forma, certo? Então, o que a pessoa faz? Geralmente, se ela quer realizar a cirurgia, ela vende um carro, ela vende um bem que ela tem, ela pede ajuda para alguém, e aí ela vai lá e realiza a cirurgia no particular, porque ela não pode ficar dentro da fila de espera que o governo do estado oferece para ela, tá? Endoscopia urinária. Trata-se de um exame endoscópico das vias urinárias baixas e inclui o canal uretral e o interior da bexiga em homens, mulheres e crianças. Para tanto, depois que o paciente é adequadamente sedado e preparado, introduz-se uma uretra, o cistoscópio, um instrumento com uma videocâmera acoplada e vai permitir visualizar a região de interesse. Anestesiado ou não anestesiado, caso de criança ou mulher, ou seja o que for, é um exame dolorido antes, durante ou depois, tá? Independente se você está ali, no caso de criança que é completamente sedada, ou você que é usado um gel ou alguma coisa do gênero. Então, o exame para o homem é literalmente isso daí. Pega a cânula, coloca pelo canal peniano e observa se lá ao fundo da bexiga se há anomalias. Por exemplo, se o tumor saiu da próstata e migrou para a bexiga, para o fundo da bexiga, né? Ou migrou para o reto, então serve também para esse tipo de coisa. Então, é uma endoscopia urinária. Tá? Endoscopia urinária é a condução de por poucos minutos de um exame que requer internação. Até o término do procedimento, o paciente desperta rapidamente do sono induzido e recebe alta assim que demonstra estar bem acordado. Tá? Existem lugares e existem lugares, tá? Então, assim, crianças, dependendo do caso, a pessoa é sedada, literalmente. Bom, eu vou ver se abre aqui, nós vamos falar sobre a citoscopia, que também é um exame referente à micção e à função urinária, referente também à próstata. Não está aqui o vídeo, porque esse computador não carregou, mas é assim, é uma cadeira adaptada e aí a pessoa vai fazendo a micção parcial e dentro dessa micção parcial são feitas medidas da uretra, tá? Então, o estudo uretrodinâmico é um exame que permite a fase de armazenamento de esvaziamento da bexiga, permitindo avaliar diferentes variáveis da sensibilidade da bexiga e o seu volume de enchimento plástico, elásticos e assim por diante. Então, ele vai medir toda essa região. Existe um exame contrastado que nós utilizávamos também para fazer esse tipo de medição, chamado uretrocistografia de correntinha. Eu acho que vocês já ouviram falar, quem deu aula disso para vocês deve ter sido o Felipe, o Tanikawa. Então, uretrocistografia de correntinha, é colocada uma correntinha pela uretra e a pessoa começa a fazer a micção e aí o médico conta a passagem do fluido da urina sobre cada gominho da correntinha. Tá? Deixa eu ver se está aqui. Não está. Bom, sintomas da próstata: febre, calafrios, dor nas costas e na região pélvica, fadiga, micção dolorida ou frequente, desconforto nos testículos e na uretra, sangue na urina ou na ejaculação, dificuldades durante o ato sexual, micção frequente e secreção de pus na uretra. Esses são os sintomas da prostatite, porque é uma inflamação. Bom, então tá lá.
Tudo isso acontece, muitas vezes, porque você pegou essa infecção de alguma forma. Via de regra, a infecção é transmitida, você acaba adquirindo ela através do ato sexual. Nós falamos sobre isso na última aula. Tá? Então, a imagem mostra uma corte da pelve masculina, observar que um abscesso da próstata com a seta. Ó, o abscesso está aqui. Ó. Ela vai comprimir posteriormente o reto, vai comprimir o canal da uretra, vai comprimir o fundo da bexiga e assim por diante. Tudo isso vai causar desconforto nesse paciente, tá? Então, câncer de próstata, carcinoma limitado ao lóbulo médio da próstata, carcinoma de próstata avançado pela bexiga, carcinoma de próstata avançado através da bexiga, peritônio e paredes do reto. Então, o câncer de próstata, ele se desenvolve bem lentamente, tá? Mas não é porque ele é lento que você também deve fazer vista grossa. Porque antes dele chegar a se proliferar em várias regiões, você já vai ter incômodo, vai ter dor e assim por diante, tá? Estudos preliminares. Atualmente, a neoplasia mais frequente do homem representa 21% do total dos casos. Na cidade de São Paulo, são diagnosticados 22 novos casos por 100 mil habitantes a cada ano. Isso aqui já é antigo, isso aumentou bastante. Tá? 1990, cerca de 100 novos casos, isso é estatístico, também em comparação com outros países. Raro antes dos 50 anos, a sua incidência aumenta progressivamente com a idade, então é muito difícil pegar uma pessoa mais jovem com esse tipo de patologia. Cerca de 60% dos homens acima dos 80 anos apresentam neoplasia. 60% acima dos 80 anos. A incidência é um pouco mais elevada em famílias com já portadores da mesma doença. Então, se seu pai teve isso, o filho também tem que fazer um tratamento rigoroso e uma prevenção, porque é bem provável que ele também desenvolva. Importante, produzem manifestações clínicas só quando a neoplasia atinge a cápsula prostática, doença avançada, aquilo que nós acabamos de falar, e nas fases iniciais o tumor pode ser identificado através de exames clínicos de rotina, toque retal e o PSA também. Então tá lá, toque retal novamente e depois PSA, vai comprimir o pontinho ali da próstata. Câncer da próstata está-se em quanto é tempo? Nos estágios iniciais, limite-se à próstata. Se deixar sem tratamento, poderá invadir outros órgãos, nós falamos também, tanto da bexiga urinária quanto do reto, e aí, daí por diante, tá? Aí vira metástase, né? Pela presença de sintomas, toque retal, nós já falamos disso também. E aí tá uma imagem da próstata depois de retirada, tá? Então, assim, existem várias formas de você diagnosticar precocemente, mas a prevenção anual é a mais viável. Antes mesmo de você ter diagnosticado literalmente com o toque ou com o PSA, quando você já tem desconforto, o médico geralmente recomenda alguns medicamentos para aliviar e te dar um conforto e diminuir esse processo de desenvolvimento do tumor, tá? Todo homem a partir dos 40 anos faça avaliação, potencial de cura elevado e tá aqui, ó. Toque retal diagnóstico diferencial. Normal, superfície da próstata vai estar lisa, consistente, fibroelástica, volume tem que estar normal e assim nós temos um gráfico. Enquanto o volume for normal, você consegue fazer um tratamento mais viável em relação a isso. Pessoas, tranquilo até aí? Alguém tem Sim. alguma dúvida? Muito bem. Quem cala? Não. Não? Então vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre o órgão reprodutor feminino agora. Como eu falei anteriormente, câncer de próstata, ele atinge uma grande maioria dos homens, mas a mulher, devido à flutuação hormonal que ela tem mensalmente, ela sofre de muito mais patologias relacionadas a tumores, a sistema linfático, do que os homens, tá? Isso é notório.
Se a mulher, existe uma série de coisas, né, gente? Por exemplo, eu já vi pesquisa falando que se a mulher não tem filho, ela pode desenvolver mais fácil câncer de mama. Outras falam que se a mulher tiver filho e der de mamar, ela pode desenvolver mais fácil câncer de mama. Então, assim, existe uma série de fatores relacionados a patologias femininas que, às vezes, são pontos de vista diferentes, mas aquilo é hormonal. Não tem como você fazer um controle literalmente daquilo. É tentativa e erro. Então, vou dar um exemplo para você. A menina começou a menstruar de 8 para 9 anos de idade. E aí ela tem uma menstruação que não é controlada periodicamente, não existe um ciclo. E aí ela vai no ginecologista e o médico receita um anticoncepcional. Ela vai controlar o ciclo menstrual dela através do anticoncepcional. Ela vai tomar aquele remédio todos os dias. Aí existem outras formas, né? Existe o adesivo anticoncepcional, existe a injeção anticoncepcional e assim por diante. Todos eles vão trazer algum tipo de efeito colateral porque são hormônios, certo? Então, todos eles vão trazer algum tipo de efeito colateral. Vou voltar a falar para vocês, eu acredito que eu já tenha dito isso, mas eu vou voltar a dizer. Quanto mais a mulher quer se parecer com o homem na sua liberdade, no seu jeito de ser, na sua postura, mais ela se prejudica. Porque são efeitos, são biologicamente diferentes. O homem, ele é biologicamente diferente da mulher. O homem, ele foi feito com musculaturas diferenciadas da musculatura feminina. Correto? A mulher foi feita com estruturas moleculares diferenciadas da estrutura masculina. São diferentes. Não tem como você falar que são iguais. Certo? Então, cada vez que a mulher toma lá um anticoncepcional e ela mistura isso com tabagismo, com alcoolismo ou com qualquer outro tipo de droga, até mesmo alimentar, isso vai ter uma consequência, porque o organismo dela não foi desenvolvido, não foi criado, não é feito, digamos assim, para receber altas doses de tabaco, para receber as mesmas doses de álcool que um homem consegue receber. São sistemas biológicos diferentes. Quanto mais massa o seu corpo tem, mais ele elimina essas toxinas. A mulher não. Então, um homem tomou uma garrafa de 51 e a mulher foi lá e tomou uma garrafa de 51. O efeito vai ser diferente? Claro que vai ser diferente. A destruição celular biológica dela vai ser maior? Vai ser maior. Por quê? Porque ela tem menos massa, ela tem menos musculatura, então ela vai eliminar com mais dificuldade a mesma quantidade de toxina do que um homem que é já de um porte maior, tá? Então, biologicamente é assim, tá? Meninas, vocês são frágeis, vocês são sensíveis, vocês têm que colocar isso na cabeça que não dá para você ter uma vida, não fazer a mesma coisa que o seu namorado faz, que o seu piá faz. Não adianta, tá? Mulher, ela é mais frágil em vários sentidos. Então, nós temos aqui o aparelho reprodutor feminino, um órgão reprodutores femininos, genitália externa, órgãos internos, genitália externa, vulva, sínfise púbica, que é a base perineal acima do ânus, e aqui nós temos o períneo. Monte de Vênus, não sei se vocês já ouviram falar dessa forma. Grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, vestíbulo, meato urinário, introito vaginal, que é o ímen, né? Glândulas e assim por diante. Tudo isso, por quê? Porque existem funções específicas para cada um deles. Por exemplo, uma mulher ficou grávida, o útero dela se dilatou durante 9 meses. Ela dá à luz. A criança nasce com 3,6 kg, ou seja, o tamanho de uma melancia. Se ela tem um parto normal, 2 dias depois, o útero deixou de ser aquela melancia e é do tamanho de uma pera. Olha a contração que isso teve, olha a dilatação que isso teve, né? Então, o organismo dela é preparado para isso, é feito para isso, para
poder sofrer essa dilatação e essa contração em pequeno espaço de tempo, né? Então, todo um preparo é realizado para isso a nível de hormônios e também psicológico. Então, os órgãos internos, cavidade pélvica, útero, vagina, ovários, tuba de Falópio. Isso aqui não existe, tá? É tuba uterina. Falópio foi o cara que fez os primeiros testes, as análises. Não se coloca nome próprio em órgãos mais. Então, é tuba uterina. Já falo assim, porque tem muita gente lá que vai colocar na avaliação trompa de Falópio, tuba de Eustáquio, até parece que é, sei lá. Então tá lá. Então tá aqui, ó, as tubas uterinas, ovário, útero, endométrio, já vamos falar muito de endometriose, e o canal vaginal e aqui o colo do útero. Esse colo do útero ele se diferencia de mulher para mulher, assim também como o próprio formato do útero. Tem útero bicorno, útero inchado e assim por diante, né? Útero infantil e assim por diante. Quando a mulher tem um colo uterino muito espesso, as chances dela ter um parto normal são menores, tá? Existem algumas drogas que vão fazer a dilatação também desse colo uterino para a passagem do bebê, mas isso aí é uma outra coisa. Então, nós temos tudo isso agregado dentro de um organismo e muito bem encaixadinhos ali, acoplados, tá? Então, nós temos o útero aqui, a vagina aqui, o colo do útero aqui embaixo, os ovários que ficam mais para a parte interna, porque ele precisa de uma determinada temperatura para provocar a maturação dos ovócitos, bexiga urinária, a uretra, a vulva e logo na parte posterior o reto, seguindo dos intestinos. Órgão sexual masculino, olha aqui, ó. Não parece aquilo que o homem tem? É muito parecido, só que do homem fica para o lado externo e da mulher fica para o lado interno. Aqui a temperatura tem que ser maior e o do homem a temperatura tem que ser menor. Tem que ter um diferencial para que o que um produz e o que o outro produz sejam compatíveis na hora da reprodução, tá? Tanto que pessoas que têm dificuldade de engravidar, gente, o médico até propõe que você tenha relações sexuais em um determinado período. Inclusive, existem pessoas que usam termômetro para saber se a temperatura da pelve é adequada para ela poder engravidar, porque existe uma temperatura mínima e uma temperatura máxima, tá? Então, quando a mulher está para poder engravidar e procriar, até a secreção na região vaginal dela muda, fica mais densa, mais espessa. Então, tudo isso é um preparo biológico. Esse preparo biológico é justamente para que você tenha relação sexual e ocorra a fecundação do óvulo. Tudo bem? Professor, radiação deixa a mulher estéril? Deixa. Muita radiação, tá? Muita radiação. Os 2 millisieverts que você pode tomar mensalmente não são capazes de deixar você estéril. Mas, se você estiver com uma pessoa mais jovem e receber uma grande quantidade de radiação, você pode provocar danos nos ovócitos. E aí, esses ovócitos não maturam para poder ser fecundados. E o homem, que nós acabamos de falar, o homem ele pode sofrer dano e ficar estéril? Pode, provisoriamente. Por quê? Porque o homem, ele produz os espermatozoides, esses espermatozoides podem ser irradiados e vir a morrer. Só que depois de um tempo, eles param de morrer devido à radiação, porque o espermatozoide vai se renovando, ele é sempre expelido, então ele vai se renovando, e aí um ano depois, quando a pessoa recebeu muita radiação, acaba produzindo um espermatozoide sadio, e então ele vai provocar gravidez novamente, tá? Então, a esterilização existe? Existe, quando existe um excesso de radiação muito grande, o qual hoje em dia nós não somos mais expostos, a não ser que você sofra um acidente numa usina nuclear por aí, tá? Então, isso ocorre sim. No homem é mais difícil, na mulher é mais fácil, tá? Bom,
Onde o útero é onde o feto se desenvolve, através do qual ocorre também a menstruação, estrutura muscular da cavidade revestida de uma mucosa, situada entre a bexiga e o reto, né? Tamanho 7,5 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Peso, em média, 60 gramas. Bem pequenininho, né? 60 gramas. Grávido de 30 a 35 centímetros de comprimento por 20 a 25 de largura. Peso, 1 quilo. Gente, para pensar nisso. De 7 centímetros para 35. De 5 centímetros para 25. De 60 gramas para 1 quilo. Olha como mudou. E depois que a mulher dá à luz, 2, 3 dias depois, voltou a ter o quê? 60 gramas. Fala sério. Isso é muito bem bolado, viu? Não sei quem foi que fez, mas é muito bem bolado. Porção superior do corpo tem o formato triangular. Porção inferior, que é o cérvix ou colo, ele é cilíndrico. 3 camadas: externa serosa, perimétrio, derivado de peritônio, intermédio muscular e interna, que é a mucosa, que é o endométrio. Vascularização de 1 a 6 milímetros de espessura. 1 a 6 milímetros de espessura também é uma vascularização bem grande, tá? Endométrio. Endométrio é onde geralmente se tem o maior número de patologias que nós conhecemos bastante, vocês também devem conhecer bastante, chamada endometriose. Endometriose é a formação rígida, mais rígida desse tecido interno, e aí ele impede que o óvulo se fixe ali e acabe gerando a criança, gerando o zigoto, o bebê, o feto e assim por diante. Então é por isso que a mulher que tem endometriose, ela tem mais dificuldades de engravidar, tá? Por quê? Porque cada vez que ela, conforme vai passando o tempo, a endometriose vai aumentando. Endometriose não tem cura, tá? Existe tratamento, mas cura não tem, certo? Então, uma das coisas que endometriose não dá só no útero, viu, gente? Endometriose dá em qualquer estrutura anatômica que tenha endométrio. Então, em algumas partes do intestino, em algumas partes do abdômen também pode desenvolver endometriose. Tá? Bom, vagina, canal, músculo membranoso, serve como órgão de copulação, serve passagem do fluxo menstrual, serve passagem do feto durante o parto, tubas uterinas ou tubas de falópio, né? Trajeto do óvulo até o útero, ovário, 2 funções vitais: produzem, amadurecem e expulsam o óvulo e produzem os hormônios. Ovais achatados, esbranquiçados, forma e tamanho de uma amêndoa, mede de 4 a 5 centímetros de comprimento e 2 de largura, por 1 centímetro de espessura, 2 a 5 gramas de peso, cada ovário, perdão. Tem mulher que só tem um ovário funcionando. Ela pode engravidar? Pode. Ela vai continuar produzindo um óvulo no ciclo dela e ela vai engravidar da mesma forma. Superfície rugosa da mucosa, camada central da medula, chamada de externo, córtex, que tem lá o colo do útero, né? Cada folículo tem o seu ovócito, célula germinativa feminina. Oócitos são produzidos do 5º ao 6º mês de vida fetal. No nascimento, tem 200 mil ovócitos primários em cada ovário. Na adolescência, 50 mil ovócitos primários em cada ovário. Na adolescência. E aí, como que funciona o ultrassom, professor? Depois que nós vimos isso, o ultrassom, para um olhar bem treinado, ele te dá vários pontos importantes que você deve averiguar para você descobrir algumas patologias. Contudo, não é todo mundo que consegue chegar a esse diagnóstico, tá? Vou dar um exemplo. Chegou a mim um caso de uma pessoa que ela foi até um médico, fez um ultrassom transvaginal e apareceu lá endometriose. Foi solicitada uma outra opinião, foi feito um outro ultrassom, aí a médica falou, não tem endometriose aqui. Bom, uma falou que tem,
Outra falou que não tem. Foi procurar uma terceira opinião. Chegou lá na terceira opinião, falou, essa aqui falou que tem endometriose, essa aqui falou que não tem, então faz o seguinte, não vamos fazer ultrassom, vamos fazer uma ressonância magnética. Por quê? Porque se ela pedisse mais um ultrassom, ela não ia saber o que ela ia falar, sei lá, né? Então, depende muito do profissional que está atendendo, do olhar técnico dele, né? Alguns podem achar que é endometriose e outros podem achar que não. Aqui nós temos um útero. É um útero perfeito, só mais largo em cima e mais afinado embaixo. E eu tenho aqui a observação do seu contorno. Na parte superior eu tenho a bexiga urinária e na parte mais posterior eu vou ter as tubas uterinas. Esse outro útero aqui já está diferenciado. Apesar dele ter uma abertura aqui, eu já não tenho uma formação tão exata de como ele deve ser dentro do organismo. Então, ele já é um útero que parece ser patológico. Quando você utiliza o ultrassom para verificar a varredura das paredes do útero, eu sempre vou ter que ter um corte axial e um corte sagital. Por quê? Porque eu também quero ver a resolução do colo desse útero, não somente no corte coronal ou no axial. No sagital eu também preciso ter essa curvatura do corte do útero. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um dos cortes do útero. Ó. Olha aqui. Então, o fundo do útero está aqui e o colo está aqui nessa região. Tá? Temos lá uma outra posição. Não consigo identificar praticamente nada nessa imagem. Eu sei que eu tenho uma nodulação aqui e uma outra aqui, mas eu não consigo perceber nem onde é o útero direito nessa imagem. E é isso aí que tinha dentro do útero da pessoa. Pólipos. Tá? Então, o pólipo endometrial ele vai surgir na parte interna do útero e eles necessitam de extração. Pólipo é justamente isso, como se fossem pequenas verrugas que vão surgir dentro da parte uterina. Aqui eu consigo visualizar, ó, o endométrio, aqui a parte interna, né, do útero. O endométrio está aqui, ó, a parte mais escura. Hiperplasia já deixou de ser um pólipo e passou a ser algo mais do que um pólipo. Então, tenho aqui o pólipo e aqui eu já tenho uma hiperplasia desse pólipo. Consigo visualizar? Aí já virou uma neoplasia. Neoplasia já é aquilo que nós não gostaríamos de ver, que é uma porção mais maligna do tumor. Ó. Tenho reforço acústico aqui, não tenho sombra acústica, aqui eu tenho uma derivação do intestino e aqui tenho uma massa que não é uniforme. Então, nisso aqui eu já sei que existe aí uma patologia na região interna desse útero. Fez a cirurgia e retirou parte do endométrio, neoplasia do endométrio. Olha o que tinha no útero da pessoa. Ó. E aqui tem uma medida, ó. Se nós formos pegar ele de ponta a ponta, ele tem quase 15 centímetros só de patologia. Bom, adenomiose, também uma outra patologia que é gerada dentro do útero e pode ser retirada, e adenomiose, que já é a parte mais celular da região. Aqui eu tenho, nessa imagem do endométrio, eu vou ter aqui a sombra acústica, aqui eu vou ter o reforço, parte do intestino aqui, e aqui eu vejo pequenos pólipos aqui em volta do endométrio também. Quando a pessoa, por exemplo, fica grávida ou tem alguma patologia, é feita uma curetagem. Curetagem, vocês já sabem o que é curetagem? Vamos supor que você foi fazer um aborto, ou você sofreu um aborto espontâneo. Vamos colocar assim que fica melhor. Você sofreu um aborto espontâneo. Você ficou com a criança lá um mês, um pouco mais, um pouco menos. O seu organismo teve alguma precipitação, teve uma eclâmpsia, um aumento de pressão, e aí você teve um aborto.
você vai ter que ir no hospital, eles vão fazer uma curetagem. Depois da curetagem é feito um ultrassom para saber como ficou essa curetagem. Então aqui eu tenho um reforço acústico do endométrio e aqui eu tenho a sombra acústica da região que foi feito essa curetagem. Cada vez que você faz uma curetagem, é capaz que você desenvolva um grau de endometriose, o que vai dificultar a sua próxima gravidez. Tá? Eu conheci uma pessoa, gente, que ela fez 7 abortos. 7 abortos. E, assim, parece que virou uma rotina na vida dela fazer aborto. Depois disso, eu não tive mais contato, mas ela teve 7 abortos. Se ela continuasse naquele ritmo, provavelmente ela ia ter uns 10. Hoje em dia, existe um outro procedimento que também não deixa de ser um aborto, mas como existe a dúvida da concepção, ninguém fala, que é a pílula do dia seguinte. Certo? Professor, mas aquilo ali ainda não é uma vida, aquilo ali só é um conjunto de células que, caso fecundou, tá lá. Concordo com você. Concordo. Eu acho que nós deveríamos ter como vida quando existe já um encéfalo, canal nervoso, né? Aí, coração já batendo, aí você pode considerar um ser vivo. Mas quando é um montoado de células se multiplicando, ainda não, né? Outra coisa, eu vou tocar no assunto aqui, porque existiu uma grande polêmica essa semana passada aí referente ao aborto. Aí os mais conservadores querem que não exista aborto, outros acham que a mulher tem direito. Eu acho que cada caso é um caso, né? Existem situações realmente que não é possível manter, não é viável manter, é menos traumático você fazer a extração, mas existem casos que você deve negar essa extração, né? Então, casos de violência, caso seja do decorrer da pessoa ou não, ou da idade também, fica a critério de cada um. Eu não critico, mas também não apoio nada, nenhuma parte, nenhum lado, nenhum outro. É muito pessoal para a gente tomar um partido em alguma coisa, gente. É muito pessoal, entendeu? Ninguém pode tomar partido por uma coisa que ela não domina. E o brasileiro tem muito disso, ele toma partido por uma coisa que não tem nada a ver com ele nem sabe o que ele está falando, mas se alguém levantou uma bandeira, ele vai atrás, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso aí, tá? A melhor coisa que tem é prevenir, do que você tá aqui remediando dessa forma aí. Tranquilo, pessoas? Então, vamos lá. Nós vamos por uma revisão rápida. História do ultrassom, 1687, a primeira teoria matemática da propagação do som. 1793 foi realizada a primeira observação de morcegos pelo italiano Lázaro. 1880, os irmãos Jacques e Pierre Curie descobriram o efeito piso elétrico. Acharam que a família Curie só tinha descoberto o radioisótopo? Não. Durante a Segunda Guerra Mundial, utilizado o ultrassom aprimorar as armas de sonares militares, principalmente pelo Adolf Hitler. 1971, Kosf, na Austrália, onde diversos níveis de intensidade de eco são representados por diferentes tons de cinza na tela de um computador. Na verdade, na época, era na tela de uma televisão. Tá? O ultrassom ele é estudado até hoje, também ainda com intuito bélico, né? O pessoal encontra sonar, alguns falam que os Estados Unidos são culpados dos golfinhos se encalharem na areia porque estão usando equipamento que usa ultrassom e confunde os mamíferos, eles vêm parar na Terra. Enfim, aí existe uma série de outras coisas. Equipamentos se divergem da maior forma possível, existem os portáteis, existe de bancada, existe de mesa, para uso veterinário, para uso humano e assim por diante. Marca, modelos, cores, todo mundo tem. Produz em tempo real imagens em movimento das estruturas e órgãos no interior do corpo e eu consigo ter uma visualização bem perceptível de algum tipo de patologia. Vou falar um caso para vocês. Isso aconteceu comigo, hein? Eu fui numa feira chamada JPR em São Paulo. Tinha pelo menos antes da pandemia, todo ano. Todo março tinha lá. E eu, como tecnólogo e professor, eu entrava de graça e eu fui lá nessa feira. E lá eles mostram vários equipamentos de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, aparelho de raio-x e daí por diante.
E aí tinha um ultrassom lá, e eu fui verificar, peguei o ultrassom e lá tinha uma modelo. Então você ficava lá, a modelo deitava assim, bem bonitinho para você, e você colocava no equipamento que você queria utilizar, se era tireoide, se era abdômen, pegava o transdutor e passava. E a gente estava lá passando o transdutor nela, apareceu um nódulo no abdômen dela. A gente comentou, né? Falou, olha, você tem um nódulo aqui e tal, né? Você já foi ver isso? E ela não sabia que ela tinha nada disso. E depois ela falou que ia procurar um médico para verificar. Quer dizer, olha, é uma moça bonita, estava lá de biquíni só para o pessoal médico passar e fazer ultrassom para ver como que funcionava o equipamento e descobriu uma patologia, né? E depois, provavelmente, deve ter ido atrás para saber do que se tratava aqui. Mas o ultrassom é bom por causa disso, que você verifica na hora e tem um diagnóstico ali, ó, na lata, tá? Então, isso é uma das funções. Tenho profundidade, consigo visualizar os principais ramos renais, cálices renais, bexiga urinária, consigo visualizar com frequência. Então, consiste em fazer e realizar sobre a pele um pequeno aparelho chamado transdutor. Eu vou precisar usar um gel, porque esse gel é um gel de ligação entre o meu aparelho de ultrassom e a superfície a qual eu quero visualizar. Tá? Transdutor convexo, nós já falamos. Transdutor endocavitário para algumas cavidades, fazer transvaginal e assim por diante. Linear para regiões pequenas, punho, pulso, articulações, geralmente eu uso o plano, o linear. Transdutor cardíaco, esse é um dos transdutores mais caros que se tem, porque ele tem que ser preciso, ele tem que ter capacidade de passar entre os espaços intercostais para poder verificar a parte cardíaca, tá? Transdutor 4D. Esse transdutor 4D nada mais é do que uma pecinha que vai filmar, fazer um filminho daquilo que você está visualizando em tempo real. Então, às vezes, a mulher vai fazer um ultrassom do bebê, o bebê está lá mexendo a perninha, ele capta tudo isso aí em tempo real, sem distorção, e aí é gravado em um CD. Tá? Transdutor Doppler, para ver parte cardíaca, função sanguínea, vazão sanguínea. E o gelzinho, nós precisamos justamente para poder fazer a captação dessas imagens. Sem esse gel, nós não conseguimos capturar nada. Tá? Então, lá, via intravaginal, vantagem da ultrassonografia, nós já falamos, são muitas, né? Tenho a ultrassonografia 3D e 4D, que é a movimentação da ultrassonografia 3D, mas a mais importante que a mulher geralmente tem que fazer é a morfológica, para saber se o feto está bem, se os canais estão fechados, o batimento cardíaco está legal, é a morfológica sendo a mais importante. Tipos de exames: obstetria, abdômen total, mamas, tireoide, articulação, morfológica, transvaginal e assim vai, né? Efeito Doppler é justamente para eu ver a definição do estado físico, qual é verificada a alteração da frequência de ondas sonoras no sangue, né? Diferenciar no colorido o que é arterial, o que é venoso e assim por diante. E aí está as nossas bibliografias. Tranquilo? Pessoas, dúvidas? Dúvidas até aqui, sim ou não? Não, Não, tranquilo, Gi. sim. Giovana, tudo certo? Então tá bom. Geralmente, a mulher ela sempre vai ter um interesse maior sobre o ultrassom, principalmente porque é uma coisa muito mais chegada a ela do que ao homem, né? Nesse sentido, eu quero lembrar vocês que também você pode fazer ultrassom de articulações, como ombro, joelho, cotovelo. Aí sim entra mais a parte que o homem geralmente se expõe mais, além do Doppler, né? Então, o Doppler também, o homem também utiliza bastante, principalmente depois dos 50 anos, na qual ele tem que fazer periodicamente um mapeamento cardíaco. Tranquilo? Eu acho que é isso aí, será que não? É isso aí. Pessoas, então nós vamos ficar por aqui. Eu vou enviar atividade para vocês referente a esse material, certo? Preciso que vocês realizem essas atividades, para depois nós discutirmos ela, e depois nós vamos entrar agora em outras partes, já que nós vimos o órgão sexual
masculino e feminino, nós vamos entrar em outras partes referentes à utilização do ultrassom. Beleza? Alex, beleza? Tudo certo, professor. Alex tá aí. Gabriel? Tudo certo. Beleza, então, pessoas. Seria isso aí. Fiquem com Deus, tá? Minha garganta ainda está ruim, não está boa, não. E... Professor, a atividade será corrigida na próxima aula? Boa pergunta. Pode ser, a gente pode ver se a gente consegue corrigir, ou eu mando o gabarito para vocês também. Alguém mais tem alguma pergunta? Não entendi. Aquela primeira atividade. Aquela primeira atividade. Aquela primeira atividade nós vamos fazer a correção dela. Tá? Ok. Depois que nós fizermos a correção, eu mando o gabarito para vocês na sala virtual, tranquilo? Tranquilo. Eles estudarem depois. Tem que... Pessoal,